Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse novo reforço chegando para o elenco do Goiás. Já a tendência é sendo inscrito para a fase de mata-mata do Campeonato Goiano, que é o Ian Lucas, jogador revelado nas categorias de base da Ferroviária no interior de São Paulo, foi contratado pelo Cruzeiro, onde participou do time sub-20 muito bem e da mesma forma no elenco profissional. Jogador que, acho que vocês já sabem, eu tenho um irmão gêmeo que é torcedor do Cruzeiro, o canal dele chama Cruzeiro News, bem semelhante aqui com a temática dos nossos vídeos, enfim, a ideia, né, é muito parecida, mas ele é torcedor do Cruzeiro e é um nome que ele sempre elogiou bastante. Esse jogador, pelo menos nas opiniões que eu perguntei para ele, é um jogador que sempre agradou bastante a torcida do Cruzeiro, mas como o Cruzeiro está no seu segundo ano agora na Série A do Campeonato Brasileiro, contratando muitos jogadores para essa posição, a tendência é que daqui para frente o Ian Lucas perdesse um pouco de espaço. Dessa forma, a diretoria celeste optou por um empréstimo até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que sem opção de compra, tá bom? Por parte do Goiás, já que o contrato dele no Cruzeiro vai até julho de 2027. Em 2024, 6 jogos do Ian Lucas, sendo 5 deles na Copa do Campeonato Mineiro e 1 na Copa do Brasil. Das suas 6 aparições, 2 como titular, 4 entrando no decorrer do segundo tempo, pelo menos vinha jogando com bastante frequência. A última atuação dele justamente contra o Souza, entrou no segundo tempo, na derrota do Cruzeiro na Paraíba, pelo placar de 2-0. Então, um jogador que pelo menos fez a pré-temporada, já está 100% apto, tendo a inscrição do Ian Lucas até na próxima sexta-feira, ele vai poder participar tranquilamente já das quartas de finais do Campeonato Goiano e para a Série B também do Campeonato Brasileiro, além, claro, Copa Verde, Copa do Brasil e por aí vai. Para falar um pouco mais sobre o jogador, o que eu posso apresentar aqui para vocês sobre as suas principais características. O Ian Lucas disputou a Série A do ano passado, vou deixar aqui para vocês o mapa dele de movimentação, segundo o SofaScore, basicamente mais preenchido pelo lado direito do campo. O Ian Lucas é um segundo volante. Acho que nesse time do Goiás ele vai entrar muito bem na posição do Johnny Lucas. O que eu quero dizer, o meio de campo do Goiás acho que hoje está assim bem formado, ali com o Wellington e o Juninho, né? E no segundo tempo, quando o Zé Ricardo precisa substituir o Juninho, algo que aconteceu com bastante frequência, ele acaba optando pelo Johnny Lucas, que é um dos únicos jogadores na posição desse segundo homem no meio de campo, e eu já venho comentando isso há um tempo. O Goiás precisa, até o começo da Série B, de um reforço melhor, de um jogador melhor do que o Johnny Lucas para participar na segunda etapa. Então o Ian Lucas ele faz basicamente essa função do Johnny, só que com mais qualidade, consegue sair jogando muito bem, tem 1,84 m de altura e é destro. Apesar de ser um jogador muito alto, ele consegue sim ter uma boa velocidade, agilidade, protege bem a bola. Acho que a principal característica do novo reforço, o Ian Lucas vindo do Cruzeiro, é a saída de jogo qualificado. Um jogador que não tem medo, por exemplo, de tentar um drible, tentar uma jogada pelo meio de campo, tendo qualidade e força física para executar isso. Então eu vejo o Ian Lucas na mesma linha de jogadores como o Juninho, como o Léo Senna, como o Dieguinho, nesta característica de armação, querer a bola no pé, mesmo em uma região tão delicada do gramado como é o meio de campo. Então acho que dentro desse conceito é um jogador que evolui em relação, por exemplo, ao que o Goiás hoje tem dentro do seu elenco, para ser uma segunda opção, por exemplo, para entrar no segundo tempo, ali no banco de reservas. Eu gostaria que fosse um jogador um pouco mais experiente do que o Ian Lucas, mas é sim uma aposta válida, né? Ele só tem 21 anos de idade, mas pelo menos já participou, por exemplo, da temporada passada de 23 jogos pelo Cruzeiro, marcou, aliás, deu uma assistência, né, na temporada passada e mais 6 jogos dentro deste ano. No ano de 2023, pegando os números dele na Série A do Campeonato Brasileiro, foram 14 partidas e 1 assistência. Foi titular naquela reta final também, onde o Cruzeiro acabou escapando, né, do rebaixamento. Foi titular inclusive no jogo contra o Goiás, aqui na Serrinha. O Goiás acabou perdendo por 1-0. O Ian Lucas participou do primeiro tempo de uma assistência contra o Fortaleza. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários. O que você pensa a respeito desse jogador e esta característica de ser um volante com saída de bola. Tá? Ele não é um jogador excelente, por exemplo, em desarmes ou de finalizações de longa distância. A característica do Ian Lucas é essa saída de jogo qualificada e inclusive até pode jogar um pouco mais avançado.
mas não vejo ainda nesse momento. Acho que para um futuro, talvez o jogador um pouco mais amadurecido, o Ian Lucas pode fazer tranquilamente uma função como um camisa 10, mas pelo que ele vinha jogando no Cruzeiro, acho que ele vai encaixar ali no meio de campo do Goiás, sendo uma alternativa no segundo tempo, ao invés de você ter que utilizar, por exemplo, o Johnny Lucas.